Olá, boa tarde. As vendas pela internet aumentaram na pandemia. O problema é que o número de reclamações também, 285% em 2020 se comparado com o ano de 2019. No Dia Internacional do Consumidor, vamos falar sobre os direitos de quem compra pela internet. Mas esse é apenas um dos destaques. Vamos agora aos outros. Supremo Tribunal Federal mantém regra que impede fusão de partidos criados há menos de 5 anos. Foi o voto da ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, que norteou o julgamento. Ela afirmou que a regra é importante para o fortalecimento do controle quantitativo e qualitativo dos partidos políticos. Imóvel comercial. Supremo vai decidir se é possível penhorar bem de família de fiador. Os ministros vão analisar um recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ainda, ministro Alexandre de Moraes, do STF, estabelece prisão domiciliar com monitoramento para deputado Daniel Silveira. De acordo com a decisão do ministro, o deputado está proibido de receber visitas sem autorização, de ter contato com investigados por atos antidemocráticos e de acessar redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, substituiu prisão em flagrante do deputado federal do PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, por domiciliar com monitoramento eletrônico. O deputado vai usar tornozeleira e não pode manter contato com investigados por atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes determinou que Daniel Silveira pode permanecer preso em casa e autorizou que o parlamentar exerça um mandato pelo sistema remoto. De acordo com a decisão do ministro, o deputado está proibido de receber visitas sem autorização, de ter contato com investigados por atos antidemocráticos e de acessar redes sociais. Daniel Silveira estava preso por crime inafiançável há um mês, depois de ter divulgado um vídeo ofendendo e ameaçando os ministros do STF. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o vídeo foi uma clara afronta aos princípios democráticos, republicanos e da separação de poderes. Ao determinar medidas restritivas, o ministro lembrou que, ao ser preso, Daniel Silveira ainda ofendeu uma servidora do Instituto Médico Legal porque se recusou a colocar a máscara e ainda usou ilegalmente 2 celulares na prisão. As reiteradas condutas ilícitas e agressivas do deputado revelam a periculosidade do parlamentar. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir se é possível penhorar bem de família de fiador de imóvel comercial. Os ministros reconheceram a repercussão geral do tema. Os ministros vão analisar um recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a penhora de um imóvel, único bem de família do fiador, para quitar um aluguel comercial. De acordo com a decisão, neste caso não se aplicaria julgado do STF que se manifestou pela impossibilidade da penhora do único bem de família do fiador na locação comercial. No recurso apresentado ao Supremo, o fiador alegou que o Tribunal de Justiça paulista não observou a distinção entre contratos de locação residencial e comercial e que existem outros meios de garantir o cumprimento do contrato. Ao reconhecer a repercussão geral, o ministro Luiz Fux, presidente do STF e relator do caso, argumentou que o tema ultrapassa os interesses das partes. Desde maio de 2020, 126 recursos semelhantes foram admitidos na Corte. Além disso, segundo ele, compete ao Supremo interpretar normas constitucionais que garantem a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e da proteção da família. Os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram regra que impede fusão de partidos criados há menos de 5 anos. Os detalhes da decisão com a Gisele Reis, a consultora jurídica da TV Justiça. Boa tarde a todos que nos acompanham. Partidos políticos criados há menos de 5 anos não podem fazer a fusão ou a incorporação de legendas. Essa limitação de tempo é uma das exigências que consta na Lei dos Partidos Políticos. Uma lei de 2015 introduziu novas condições para a criação, fusão e incorporação de partidos. E o STF já teve oportunidade de declarar a constitucionalidade dessas alterações. O Supremo Tribunal Federal, em mais uma ocasião,
Na análise de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Rede Sustentabilidade, reafirmou esse entendimento. Foi o voto da ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, que norteou o julgamento. Ela afirmou que a regra é importante para o fortalecimento do controle quantitativo e qualitativo dos partidos políticos. Assegura o compromisso do cidadão com o que ele afirma como sua opção partidária, evita agremiações descompromissadas e sem substrato social e fortalece a representação partidária. De acordo com a decisão da ministra, que foi seguida por todos os ministros no plenário virtual, a regra não representa indevida intervenção no funcionamento interno das agremiações partidárias. E a Advocacia Geral da União obteve condenação de ex-prefeito por mau uso de recursos da educação. Os detalhes você confere na reportagem de Daniele Soares. O caso aconteceu no município de Extremos, no Rio Grande do Norte. Um ex-gestor da cidade recebeu recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a construção de escolas e creches. O objetivo era melhorar a infraestrutura da rede escolar. O convênio com o FNDE foi assinado em 2008. À época, o fundo liberou cerca de R$700 mil. No ano seguinte, quando começou a gestão desse ex-prefeito, a obra já estava avançada, com 87% de execução. Faltavam apenas 13% do projeto. Cabia ao então prefeito terminar uma creche e entregar para a população em novembro de 2009. Mas após vários pedidos de adiamento e uma liberação de cerca de R$230 mil pelo fundo, a creche só foi entregue em 2014. Depois de quase 6 anos, quando a obra foi entregue, havia vários problemas, como falhas na estrutura e utilização de material de qualidade inferior ao que estava previsto. E não foi só isso. Além de ela ter ficado parada por mais de 4 anos, ela não se presta a funcionar essa obra como uma creche. Ela foi feita em um terreno, diria que acidentado, onde há desníveis superiores a 1 metro de altura, com diversas escadas, uma construção que não pode ser pensada como utilizável para a finalidade de uma creche, não é? Onde as crianças normalmente precisam estar em terrenos nivelados e sem escadas, até para a própria segurança dessas crianças. Além dos problemas na construção e no atraso na entrega da obra, o ex-gestor ainda deixou de prestar contas. Por isso, a AGU propôs uma ação pedindo a condenação do ex-prefeito. A Justiça Federal no Rio Grande do Norte acolheu os argumentos da AGU e condenou o ex-gestor por improbidade administrativa. O réu deve devolver aos cofres públicos cerca de R$300 mil. Também terá os direitos políticos suspensos por 5 anos e está proibido de contratar com o poder público por 3 anos. E a importância dessa ação consiste não só no atendimento dos munícipes, como também no caráter pedagógico de que não basta receber o dinheiro, é preciso saber bem aplicá-lo e justificar a sua aplicação. E você vai ver a seguir no Dia do Consumidor, vamos falar sobre os direitos de quem compra pela internet. Voltamos já. A Constituição Federal, nossa Carta Cidadã, foi uma conquista do povo brasileiro após uma série de lutas. Sua elaboração foi essencial para a organização e implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Agora, é preciso pôr em prática suas normas programáticas, norteando as ações políticas do Estado, a fim de atender às necessidades e os anseios do povo brasileiro. Hoje é celebrado o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Aqui no Brasil, em 1991, entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, que tornou a relação entre comércio e clientes mais segura. Mas o que mudou? E como garantir direitos em tempos de pandemia, onde a maior parte das compras é feita em lojas virtuais? Para Giovana, comprar pela internet parecia algo arriscado e complicado em caso de devolução. Mas com o isolamento social, ela teve de mudar.
Hoje em dia, quando eu vou comprar algo, seja roupa, sapato, eletrodoméstico, eu sempre leio os comentários que os outros usuários, os outros clientes deixam de feedback, porque me ajuda bastante até para saber lá a qualidade do produto, se funciona bem, se teve algum defeito de início, se como foi a política, se conseguiu trocar, se tem garantia. Segundo especialistas, esses cuidados realmente fazem a diferença na hora da compra online. Até porque, com a nova realidade que estamos enfrentando em razão da pandemia, o comércio digital foi a melhor opção para lojistas e consumidores. Mas dados da e-commerce mostram que, com o aumento de vendas pela internet, também veio o aumento de reclamações, 285% em 2020, se comparado com 2019. Atraso ou não entrega do produto são as principais queixas. Marina é uma dessas pessoas que comprou pela web e nunca recebeu o produto. Ela conta que ficou atraída pelo bom preço e não conferiu se a empresa era idônea antes de fazer a compra. Eles prometiam a entrega em 3 dias úteis e depois que passaram 5 dias úteis eu percebi que o produto não chegava. Peguei o e-mail de comprovação, coloquei na internet e aí só então, depois que eu coloquei no Reclame Aqui, né, e vi que tinham vários e vários casos de pessoas que compraram biquíni nessa mesma empresa e que o biquíni nunca tinha chegado, que realmente era fraude. De acordo com dados da Secretaria Nacional do Consumidor, divulgados hoje, foram registradas em 2020 mais de 3 milhões de reclamações em todo o país. O setor de telecomunicação foi o mais demandado, com 18,3% das reclamações, seguido por serviços financeiros, 16,6%, varejo, comércio eletrônico, 14,2%, energia elétrica, 8,5% e indústria, 2,9%. Os segmentos que mais tiveram variação da quantidade de reclamação de 2019 para 2020 foram viagens, turismo e hospedagem, com crescimento de 427,8%. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. João Pedro Leite Barros. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, esse número me chamou a atenção, 3 milhões de reclamações no ano passado, né? Mas com a pandemia, vamos fechar o leque agora nessa primeira questão, relacionando as vendas na internet, né? O e-commerce. O número aumentou muito também, as vendas elas cresceram. Na mesma linha, cresceu o número de reclamações. O que o consumidor precisa fazer? Quais as atenções, os cuidados que ele deve tomar para não cair em golpe, como a Marina, que nós vimos agora na reportagem, e tantos outros, né? Perfeito, Rafaela. O primeiro grande ponto que o consumidor tem que fazer ao acessar o site é observar os elementos informativos, CNPJ, endereço, telefone, ver se existe o chat online, canais de atendimento. Em sequência, verificar se aquele produto ou aquele serviço detém todas as informações necessárias, prazo de entrega, eventuais despesas extras, se a empresa detém confiança no mercado, isso é muito importante, vimos na reportagem. Além disso, precisamos ver também a segurança daquele site. E aqui é simples, ao digitar o site, a URL, que é o endereço daquele site, você, ao lado, tem um cadeado que você vai clicar para ver se a conexão é segura ou não. Percebam também, e esse é um ponto muito importante, que ao receber e-mails, spams, aqueles e-mails indesejados, nunca cliquem naquela eventual promoção, porque ali vocês podem estar diante de uma fraude. Nesse caso, vocês podem acessar diretamente o site daquela empresa. Então, esses são elementos importantes, prévios, anteriores à própria contratação que o consumidor, que a consumidora fará através do comércio eletrônico. Bom, em linhas gerais, quais são os principais problemas, as reclamações dos consumidores, João? A gente sabe, Rafaela, que um dos principais problemas é o atraso na entrega do produto, o extravio desse produto. Muitas vezes a mercadoria ela é entregue de forma diferente daquela que foi comprada
E a gente sabe também duas grandes dificuldades dentro do comércio eletrônico, é a impossibilidade de o consumidor e a consumidora exercer o direito de arrependimento. Uma vez comprado pela internet, ao receber o produto, o consumidor e a consumidora detêm até 7 dias contados da data do recebimento para dizer não quero, sem qualquer tipo de custo. Comprei, recebi, tenho 7 dias para dizer não quero. E o principal, Rafaela, e aqui é muito importante chamar a atenção, comum a todos esses problemas é a dificuldade no pós-venda, é a dificuldade no call center, é a dificuldade de o consumidor tentar fazer uma reclamação depois que recebeu esse produto. Aqui a gente tem um grave cerceamento do próprio consumidor, dele poder resolver a sua questão. Na hora da venda, todos os canais, via de regra, são possíveis, pelo telefone, pela internet, pelo aplicativo. Mas na hora de um cancelamento, a gente vê que, de uma forma geral, existe um cerceamento no direito do consumidor. Agora, quais as consequências para a empresa? Porque nós vimos ali, a personagem comprou um biquíni, nunca recebeu essa mercadoria, pagou por ela, colocou lá naquele site Reclame Aqui, que é uma ferramenta excelente para o consumidor, né? Mas e aí? Ela não vai receber o dinheiro de volta porque a empresa não existe? Como é que funciona? Quem procurar? Perfeito. Nesse caso, é um caso muito comum. O que é que a consumidora tem que fazer? De imediato, tentar o diálogo. Busca administrativamente a empresa, seja através do call center, seja através do e-mail, do chat, e explique a situação, que ela não recebeu aquele produto. Muitas vezes, aqui o que é que a gente vê, vislumbra, né? Muitas vezes a gente vislumbra uma dificuldade do fornecedor de cumprir a oferta. A gente sabe que no direito do consumidor, a oferta vincula. Nesse caso, ela tem 3 grandes opções. A primeira, exercer o cumprimento, né? O cumprimento da oferta, ou seja, obrigar que o fornecedor cumpra aquela oferta. No segundo momento, ela pode buscar esse dinheiro de volta, caso não queira, ou, se entender pertinente, receber um outro produto na mesma categoria. Vai caber, então, ao consumidor. Mas o fornecedor, ele é obrigado a cumprir aquela oferta prometida para o consumidor. Bom, para a gente finalizar a entrevista, hoje é Dia Internacional do Consumidor, 30 anos de vigência do CDC aqui no Brasil. O consumidor está mais maduro? Qual é a mensagem que você deixa? Uma exposição para a gente fechar esse dia tão importante, né? A gente vê, muito obrigado, Rafaela, a gente vê, esse dia é muito importante, é um dia mundial, que é comemorado em boa parte dos países afora. A gente vê que é um dia muito importante para, primeiro, fixar balizas no compromisso com a observância da lei, no compromisso com a observância dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. E no segundo momento, aqui em pandemia, a gente precisa ter aquela ideia do consumo consciente. Preciso do produto ou do serviço e, segundo ponto, posso pagar? Então, essa dinâmica é muito importante que o consumidor faça antes de adquirir um produto ou um serviço. Excelente, João Pedro Barros Leite. Muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. Ótima tarde para você. Até a próxima. Até a próxima. E você vai ver a seguir: Sindicato de São Paulo é condenado a devolver contribuição patronal cobrada indevidamente de empresas sem empregados. Os detalhes você confere em instantes. Eu volto já. A Constituição é uma das maiores cartas de direitos da nação brasileira. A Constituição foi construída pela população brasileira no ano de 1988. Ela vem para garantir os nossos direitos, as nossas obrigações e principalmente assegurar o papel do Estado. A Constituição é a nossa carta magna, é que dá nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir. As nossas conquistas durante séculos nesse território foi graças à nossa Constituição. Um sindicato de São Paulo foi condenado a devolver contribuição patronal cobrada indevidamente de empresas sem empregados. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A ação foi ajuizada por um grupo de empresas de São Paulo contra o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado. O grupo alegou que o recolhimento das contribuições sindicais só é devido por empresas que mantenham profissionais empregados, o que não era o caso.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, havia delimitado a devolução de 60% do montante cobrado indevidamente e destinado à entidade. Os outros 40%, de acordo com o TRT, se destinariam a outros órgãos federativos e de previdência. A empresa recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Por unanimidade, os ministros decidiram que, de acordo com a jurisprudência do TST, o sindicato deve realizar a restituição integral dos valores indevidamente cobrados a título de contribuição sindical, por ser a entidade legitimada para a arrecadação da contribuição. O juiz substituto José Augusto II, neto da Justiça do Trabalho em Pernambuco, condenou Sari Corte Real e Sérgio Hacker ao pagamento de R$ 386.730 por danos morais coletivos. Os dois eram patrões de Mirtes Renata, mãe de Miguel Otávio, de 5 anos, que morreu em junho de 2020 ao cair do prédio em que o casal mora no Recife. A decisão foi tomada a partir de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Ainda cabe recurso da decisão. O Superior Tribunal de Justiça condenou um homem que tentou fazer justiça com as próprias mãos. O crime de exercício arbitrário das próprias razões está previsto no artigo 345 do Código Penal. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Assim, a 6ª turma do STJ indeferiu o recurso especial de um homem condenado por exercício arbitrário das próprias razões e reconheceu a forma tentada do delito, por ele não ter conseguido consumá-lo. O homem foi condenado a 21 dias de prisão e ao pagamento de R$ 300 de indenização por danos morais, depois de correr atrás de uma mulher na rua, puxá-la pelos cabelos e braço, na tentativa de tomar o celular dela como pagamento de uma dívida. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz, relatora do recurso especial, defendeu que, apesar de não ter conseguido pegar o celular para a consumação do delito, basta a conduta ser praticada com o objetivo de fazer justiça com as próprias mãos. A turma acompanhou o entendimento da relatora e indeferiu o recurso do acusado. Termina hoje o prazo para enviar artigos para a primeira edição deste ano da revista eletrônica Estudos Eleitorais da Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral. A revista é semestral e tem artigos, estudos e propostas apresentadas por juristas e estudiosos da área. Os artigos são selecionados pelo editor da revista após análise de pareceres técnicos. A comunidade acadêmica e os profissionais do segmento eleitoral devem enviar os artigos para o e-mail eg.revista@tse.jus.br. Os textos devem tratar de temas ligados ao direito eleitoral, eleições, cidadania ou democracia. Os trabalhos devem ser inéditos no país e não podem estar pendentes de publicação em outros veículos impressos ou eletrônicos. A segunda live da série Mulheres Debatem do Tribunal Superior Eleitoral foi sobre violência. A atriz, modelo e ativista Luísa Brunet contou sobre o abuso que sofreu dentro de casa. A vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa, falou sobre os tipos de violência e a importância de não se calar ao perceber algum sinal agressivo. O debate foi mediado pela jornalista Pétria Chaves. Do direito das mulheres ao voto à igualdade no casamento. As conquistas femininas foram destacadas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, mas ele também frisou que ainda há um caminho a se percorrer, com a necessidade de crescimento da participação feminina na política. Afinal, hoje, apenas cerca de 15% das mulheres ocupam cargos no Congresso Nacional, e o fim da violência, tema do segundo encontro da série Mulheres Debatem. Eu subjugo um grupo quando eu uso de táticas como a violência, a agressão, a ameaça física, psicológica e moral. E é isso que acontece hoje nesse tabuleiro masculino para subjugar certas pessoas, principalmente as mulheres. A vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa, lembrou que o Brasil é o 5º país do mundo em um ranking de mais de 80, em que mais mulheres são mortas, e falou sobre os tipos de violência. Citou que a física é a mais fácil de ser percebida pela sociedade, mas que tudo começa muito antes, com relacionamentos abusivos, a violência moral, sexual
e a psicológica. A violência psicológica, ela trabalha muito na esfera da humilhação e do constrangimento. E por que a gente não revida logo? Não é? Porque é aquela questão, esse decifrar, não é, de uma pessoa, da sua íntima relação de afeto, não é, que ela está lhe humilhando. Existe uma série de fatores que faz com que a gente posterga a decisão de acabar, porque envolve amor, envolve a própria relação ruim, ela passa a ser uma coisa que você acostuma, então você não percebe que é tão grave assim. Eu percebi que era grave quando eu me senti realmente golpeada por esse homem de forma brutal. Não tem nada que justifique um homem fazer violência contra as suas mulheres. A atriz, modelo e ativista Luísa Brunet também lembrou que foi abusada sexualmente dentro de casa, quando tinha 12 anos. O agressor, um vizinho. Ela conta que manteve a história em segredo por quase 50 anos, por não ter encontrado abertura para falar sobre o assunto. Hoje, ela compartilha para que outras mulheres não sejam vítimas. É muito importante que a gente conte a nossa história, para que outras mulheres se identifiquem dentro de alguns fatores que a gente conta dentro da nossa história, para que ela entenda o que ela passa, que ela está passando por isso também, que ela não está sozinha. A violência doméstica é a violação mais democrática do mundo. Ela não escolhe raça, cor, ideologia, ou seja, nada disso. Então, assim, a gente precisa entender que qualquer mulher está sujeita a sofrer algum tipo de violação. Ela também chamou a atenção para a necessidade de as famílias falarem abertamente sobre todos os assuntos com as crianças e para que elas tenham espelhos em casa, o que foi reforçado por Regina Célia. Mas é necessário o exemplo, é necessário realmente que a gente possa ter um modelo efetivo e que as pessoas possam, os filhos, eles possam ver isso. Para denunciar algum tipo de violência contra a mulher, ligue para o 180 ou para o Disque 100. Na próxima sexta-feira, o tema da série Mulheres Debatem será liderança. A transmissão vai ocorrer pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, às 15h. E hoje ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Tchau, tchau.